Oi, tudo bem? Espero que você que está me assistindo mais uma vez esteja bem. E seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Informática na Prática. E hoje, pessoal, eu irei ensinar a vocês sobre todas as versões do Windows lançadas pela Microsoft, desde a primeira até a última. Ok? Dito isso, vamos ao vídeo. Vou abrir o Google Chrome aqui para mostrar para vocês, né, por meio do Google Imagens. E a primeira delas é o Windows 1.0. E o que era esse Windows 1.0? Ele era uma mera interface sobre o MS-DOS, o sistema operacional da Microsoft chamado MS-DOS. O Windows 1.0 ele não era uma interface própria, um sistema operacional próprio, melhor dizendo. Ele era uma interface feita para melhorar o desempenho do MS-DOS. E ele trouxe pela primeira vez a calculadora e o Paint. E também o uso do mouse, da setinha do mouse sobre o PC. E logo após ele veio o Windows 2.0. Que melhorou mais ainda o desempenho do Windows 1.0. Dessa vez, ele veio com novidades absurdas. Ele veio pela primeira vez com os atalhos do PC. Alguns atalhos famosos existem desde o Windows 2.0. Como, por exemplo, o Alt F4. O Alt F4 surgiu aqui no Windows 2.0. E também, pela primeira vez, o Word e o Excel surgiram aqui no Windows 2.0. E logo depois dele veio o Windows 3.0, que dessa vez ele melhorou ainda mais o desempenho do sistema operacional Windows sobre os computadores. E dessa vez ele veio com uma interface melhorada e com uma paleta de cores de até 256 tons de cores sobre o PC. Algo absurdamente incrível para a época. E é isso, ele melhorou muito o desempenho do Windows 2.0. Foi um salto grande para ele também. E, pessoal, todos eles faziam parte da era do MS-DOS, tanto o 1.0 quanto o 2.0 quanto o 3.0. E após eles, no ano de 1995, foi lançado o Windows 95. Como o próprio nome já diz, né? O ano que ele foi lançado. E simplesmente, dessa vez, ele foi o primeiro Windows de fato. O primeiro sistema operacional Windows. Que não tinha ligação com o MS-DOS. E foi a partir dele que as máquinas de escrever, as datilógrafas, começaram a ser deixadas de lado, né? A virar coisa do passado. E os computadores começaram a ser adotados em massa. Porque foi pela primeira vez que ele introduziu o menu iniciar, né? O menu iniciar e a barra de tarefas. E depois dele veio o Windows 98, no ano de 1998. Que ele veio com uma interface ainda mais melhorada e com mais desempenho e estabilidade da internet. E logo após ele veio o Windows Me. Só que esse Windows Me foi o primeiro grande fracasso da Microsoft com seus SOs. Ele veio com falhas enormes de desempenho e de compatibilidade.
não conseguiu melhorar muito. Mas logo depois dele veio o Windows XP, que esse Windows conseguiu melhorar ainda mais o desempenho do Windows 98, né? Melhorar ainda mais a conexão com a internet, conseguiu melhorar ainda mais a forma de se navegar na internet. E também ele ficou conhecido por a imagem de fundo, né? De um céu azul com nuvens e um gramado verde, uma colina, como vocês podem ver. E logo após ele veio o Windows Vista, que esse aí ele foi um fracasso ainda maior que o Windows Me, pois ele veio com problemas severos de desempenho e de compatibilidade com os computadores. Ele foi um fracasso enorme para a Microsoft, não conseguiu melhorar quase nada. Mas logo após ele veio o Windows 7, que esse sim conseguiu melhorar ainda mais. Conseguiu melhorar ainda mais o que foi o Windows XP, ao contrário do Windows Vista. Que ele conseguiu, com isso ele conseguiu ser um sucesso comercial, tanto em ambientes domésticos quanto nos ambientes corporativos, né, empresariais. E logo depois dele veio o Windows 8. Só que o Windows 8 ele causou uma estranheza enorme, pois ele removeu o menu iniciar e com ele veio essa janelinha aqui, ó, de blocos de aplicativos, mas que causou uma estranheza enorme. Não foi bem sucedido. Não chegou ao ponto de ser um fracasso como o Windows Vista e nem também como o Windows Me, mas não foi aquelas coisas, né, de bom. Logo depois dele veio o Windows 10, que é o Windows que eu uso no meu notebook aqui, no meu PC. E ele veio de volta. Enquanto o Windows 8 tinha removido o menu iniciar, o Windows 10 veio com o menu iniciar de novo. E veio, né, com, como vocês podem ver, um design e uma interface bem melhorados. E, por último, o Windows 11, que inclusive, pessoal, é o único Windows hoje em dia que recebe updates da Microsoft, atualizações, né, da Microsoft, que ele melhorou ainda mais a interface do Windows 10. E ele é o último Windows lançado pela Microsoft. E é o único que recebe atualizações. Melhorou ainda mais, né, o desempenho, a interface e tudo do Windows 10. E ele é o único que recebe atualizações até hoje. O Windows 10 deixou de receber atualizações, né, da Microsoft faz um tempo. E somente ele, o Windows 11, recebe atualizações. Beleza, pessoal? É isso por hoje. É isso por enquanto, né? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e que eu tenha ajudado vocês a aprenderem mais sobre informática. Eu espero que esse meu vídeo tenha sido útil. Até um próximo vídeo.